A maior pandemia da história teve mais mortos do que a Segunda Guerra Mundial e a bactéria por trás disso ainda vive entre nós. Nada supera o poder destrutivo da natureza e nossa maior arma para sobreviver é aprender com as tragédias do passado. A humanidade está preparada para uma nova epidemia? A resposta científica te mostrará qual o verdadeiro inimigo que temos que vencer. A gripe espanhola foi a epidemia mais grave da história recente. Calcula-se que 500 milhões de pessoas foram contaminadas em todo o mundo entre 1918 e 1919. Isso quer dizer que 1/3 da população mundial ficou infectada e 50 milhões de pessoas perderam a vida. Um dos detalhes mais assustadores é que o vírus que causou esse massacre foi o da influenza, a H1N1. Sim, o mesmo vírus da pandemia que vimos em 2009. Naquele ano, a doença levou 200 mil pessoas, então as perdas foram apenas uma fração comparada à da gripe espanhola. But I want you to imagine that the death toll was so severe that in some countries they actually ran out of coffins. Apesar do nome, a gripe espanhola não começou na Espanha. O mais provável é que tenha começado no Kansas, Estados Unidos, onde um militar apresentou sintomas e apenas algumas horas depois, 100 outros soldados começaram a mostrar os mesmos sinais da doença. Os Estados Unidos esconderam o contágio, já que precisavam dos soldados para lutar a Primeira Guerra Mundial. Então, o país enviou o exército para a Europa, e foi lá que o vírus começou a se espalhar. Como a Espanha mantinha uma postura neutra na guerra, eles foram os primeiros a reportarem a doença. A pandemia começou tranquila, mas meses depois virou um verdadeiro terror. As pessoas morriam apenas 2 dias depois de apresentarem os primeiros sintomas. As condições insalubres nas trincheiras e nas cidades próximas à guerra foram um ambiente perfeito para o vírus. A gripe espanhola foi o exemplo perfeito de como um governo não deve agir. A falta de transparência e um interesse maior em ganhar uma guerra do que cuidar dos seus cidadãos levou o mundo a um desastre de saúde. Os sistemas de saúde foram enfraquecidos pela guerra e, para piorar a situação, os cientistas não sabiam por que é que esse tipo de gripe era tão letal. Agora, os especialistas sabem que foi devido a uma mutação genética entre o vírus que atinge humanos, suínos e aviários. Por isso, a comunidade científica está focada em estudar essas mutações entre espécies e como evitar que voltem a nos atacar. As the human population continues to grow, we continue to live and encroach upon spaces that we were never there. We were never there before. So all of a sudden we're exposing ourselves to new viruses from animals that our immune system has never seen and we're not protected against. Esse argumento faz ainda mais sentido quando comparado com a história da América Latina. Podemos dizer que não foram os espanhóis que conquistaram o território, mas sim a varíola. A varíola foi uma das doenças que mais aterrorizou a humanidade. A OMS diz que, ao todo, passamos por 7 epidemias de varíola, mas a mais mortal aconteceu no século XVII. Os primeiros sintomas desse vírus eram a febre e dor de cabeça e nas costas. Depois vinha o aparecimento de erupções na pele e no corpo todo, principalmente na cabeça. Também era comum aparecerem úlceras dentro da boca. As crianças eram as mais vulneráveis a essa doença. Ainda que seja impossível saber o número exato, estima-se que, em 1520, 50 milhões de pessoas tenham morrido de varíola. Essa pandemia atacou especialmente a população indígena e 90% deles morreram por conta da doença e não pelas batalhas contra os espanhóis. A varíola não existia na América antes dos espanhóis chegarem ao continente. Então, o sistema imunológico dos indígenas não tinha nenhuma defesa contra o vírus. Foi o México, então chamado Tenochtitlan, onde esse pesadelo tomou grandes proporções. Enquanto Cortés fortalecia suas tropas, um aliado misterioso lhe deu uma viagem inesperada. No México, metade dos astecas morreu de varíola, incluindo Cuitlahuac, que foi seu líder. Quando Cortés estava pronto para atacar de novo, ele encontrou um inimigo fraco e reduzido, o que facilitou sua missão de conquista. O mesmo aconteceu com o Império Inca, onde a varíola avançou mais rápido pelo sistema de rodovias avançado, construído pela civilização. Assim como no México, o imperador Inca Huayna Capac morreu de varíola. Estima-se que entre 60% e 90% da população perderam a vida além dele. Anos depois, a história se repetiria no Chile e nos Estados Unidos,
onde populações inteiras de nativos desapareceram por causa da pandemia. É impossível não se perguntar como a história poderia ter sido diferente se a varíola não estivesse a favor dos europeus. A primeira vacina no mundo foi criada para combater a varíola. Edward Jenner foi um médico que não estava interessado em encontrar uma cura para as doenças, mas sim uma forma de preveni-las. Esse foco se mostrou o mais eficiente de todos, já que é muito mais barato e menos doloroso evitar as doenças do que esperar por uma cura, que poderia demorar anos para ser inventada. Edward Jenner aperfeiçoou a técnica na qual uma dose leve de uma doença é injetada para que o corpo se familiarize com ela e saiba como combatê-la, se um dia tentar entrar no corpo. A varíola finalmente encontrou o herói que colocaria um fim a isso de uma vez por todas. Graças a uma intensa campanha de vacinação organizada pela Organização Mundial da Saúde, essa doença foi erradicada em 1980. A última pessoa que teve varíola foi Raya Banu, uma menina de 3 anos em Bangladesh. Ela foi infectada em 1975, mas graças à vacina e um protocolo restrito de contenção para evitar que o vírus se espalhasse, Raima foi curado e seguiu em frente com a vida. Mesmo que seja impossível calcular com precisão quantas pessoas foram salvas graças às vacinas, a estimativa é que entre 2 a 3 milhões de pessoas por ano sobrevivam a doenças letais por conta delas. E a OMS sabe que a quantidade de pessoas salvas pode ser muito maior. Mas a pandemia mais mortal e mais catastrófica de todas aconteceu na Europa, e você com certeza já ouviu falar dela. Entre 1347 e 1351, a peste negra tirou a vida de 200 milhões de pessoas. Nenhuma outra pandemia ou guerra foi tão devastadora. Basta dizer que aproximadamente 70 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, a peste matou mais que o dobro das pessoas sem precisar de bombas. A peste negra teve origem na Ásia, no que hoje é a China, a Mongólia e a Rússia Oriental. Um dos primeiros afetados foi o exército do turco Kanjani Beg, que estava tão esgotado pela doença que começou a usar os corpos dos seus homens como armas, catapultando-os para os seus inimigos com a intenção de espalhar a doença também entre eles. Nem mesmo os ricos puderam ser salvos da peste, porque a pandemia aproveitou as rotas comerciais para se espalhar em todas as direções e mesmo que tivessem meios para fugir, a peste os encontrou. Famílias e comunidades inteiras foram dizimadas. Havia tanto desespero que as pessoas perderam a fé na igreja e se voltaram para o esoterismo em busca de conforto. Outros sucumbiram aos excessos para desfrutar do que lhes restava das suas vidas. E claro, houve aqueles que foram aos médicos. A peste negra é provocada pela bactéria Yersinia pestis, que vive dentro das pulgas, que usavam os ratos como meios de transporte. Não é comum os ratos se afastarem muito dos ninhos, mas isso mudou quando os navios mercantes cheios de cereais atraíam a atenção dos roedores. Os animais entraram neles em busca de alimentos e o navio os levou para novos territórios, junto com a peste. Quando um rato morria, a pulga procurava um novo hospedeiro. Nesse caso, foram os humanos. Agora sabemos que o culpado por toda essa desolação foi a peste bubônica. A bactéria por trás dela faz com que os gânglios linfáticos fiquem inchados, resultando no aparecimento de grumos nas virilhas, nas axilas e no pescoço. A bactéria se reproduz rapidamente porque libera uma toxina que impede as células de defesa do organismo de funcionar. Quando as células do corpo começam a morrer por conta da peste, a pele escurece, e é daí que vem o nome da doença. Quando a peste chegava aos pulmões, era tarde demais. Se a pessoa não recebesse tratamento nas próximas 18 a 24 horas, a morte era certa. É um alívio que, com as medidas de higiene modernas e os antibióticos, a peste seja uma doença tratável. Agora sabemos que a pesquisa e prevenção são nossos maiores aliados para impedir que a história se repita. Será que estamos prontos para enfrentar uma epidemia como essa? A superação das grandes tragédias de saúde da humanidade exigiu esforços coletivos, avanços tecnológicos e mudanças estruturais para que as pandemias não destruíssem mais comunidades inteiras. Desde trabalhadores dedicados a manter as ruas limpas e livres de ratos, até médicos que começaram a lavar as mãos entre as cirurgias. Na verdade, as bactérias que causam a peste negra ainda existem,
mas o contágio já não é tão grande como antes. Isso é graças ao uso de antibióticos que matam as bactérias e ao fato de a sociedade ter aprendido que manter os níveis básicos de higiene não é apenas uma questão de ter bom aspecto. Trata-se também de evitar a reprodução de bactérias nocivas. A expectativa de vida aumentou de 31 na época medieval para 70 anos atualmente, graças às inovações médicas, ao cuidado da qualidade de vida, mesmo quando não se está doente, e, é claro, graças às vacinas. Até mesmo lavar as mãos com água e sabão se tornou uma das nossas melhores armas contra doenças. Nossas ferramentas melhoraram tanto que agora os cientistas conseguem ver a sequência genética de um novo vírus e assim replicá-lo de forma sintética. Essas cópias são essenciais para que os pesquisadores possam experimentar e encontrar uma vacina contra o vírus. O cenário também é promissor em questão de quanto dinheiro é investido na área da saúde. De acordo com a OMS, em 2017, o mundo investiu 7 bilhões e 800 milhões de dólares nos sistemas de saúde. E graças a acordos internacionais, se espera que esse valor continue aumentando, tanto que o setor da saúde reportou um crescimento maior do que o resto da economia mundial. Além disso, o mundo está investindo em ciência mais do que nunca, com 1 bilhão e 700 milhões de dólares anualmente, de acordo com a Unesco. Parece que a humanidade tem tudo o que precisa para evitar uma epidemia catastrófica, como a peste negra ou a varíola. Embora a ciência esteja avançando muito, os germes também sofrem mutações e evoluem. A ciência tem o potencial de nos salvar, mas o problema agora são os líderes políticos. A ciência não pode ajudar as pessoas se o governo não investe nela e se não promove campanhas focadas na prevenção, muito menos se o governo não dá aos cidadãos acesso a serviços de saúde eficientes. Porque, embora se invista muito nessas áreas, nem todos os países o fazem por igual. Na verdade, alguns reduziram os seus orçamentos. Dos 7 milhões e 800 mil dólares investidos em saúde, 80% desse dinheiro são usados por países desenvolvidos. Enquanto nos países de primeiro mundo, uma pessoa pode gastar em média 2.937 dólares por ano em sua saúde, alguém num país de baixo rendimento tem apenas 41 dólares para cuidar de si próprio. Isso significa que, mesmo que se gaste mais dinheiro em ciência e saúde, a realidade é que quase metade do mundo não tem acesso a estes benefícios. Por isso, não basta apressar os cientistas para encontrar uma cura para as doenças que nos ameaçam. É também da responsabilidade dos governantes assegurar a nossa sobrevivência. Como cidadão, deve seguir os protocolos e medidas de higiene propostos pelos organismos internacionais para evitar que uma doença se transforme numa pandemia. Se sentir doente, não subestime os sintomas e consulte um médico. É também aconselhável não entrar em pânico e verificar que a informação que lê e compartilha não é falsa. O mais importante é exigir que as autoridades do seu país levem a saúde das pessoas a sério, porque essa pode ser a diferença entre a vida ou tornar-se mais uma triste parte da história.